Oi galera do canal Mineduc, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo do canal. Eu sou a Tati, aluna do terceiro ano de mineração, e estaremos falando hoje sobre a teoria das placas tectônicas. Vamos para o vídeo? A teoria da tectônica de placas foi um assunto de extrema importância para a geografia física, pois foi a partir daí que a geologia moderna se organizou. Antes que começamos a entender alguns conceitos para sim saber o que foi essa teoria, vamos fazer um breve histórico de como tudo ocorreu. Tudo começou no início do século XX, quando um alemão chamado Alfred Wegener sugeriu que no início todos os continentes que nós temos no mundo hoje eram agrupados em um único bloco rochoso, o qual ele chamou de Pangeia. Com o passar do tempo, esse bloco rochoso foi se distanciando e deu a configuração atual dos continentes que nós temos hoje. Essa teoria foi extremamente ridicularizada entre os cientistas, pois eles se questionavam de onde viriam essa tal força que distanciasse os continentes. Mesmo com todas as críticas, Alfred não parou seus estudos. Porém, em 1930, ele veio a falecer sem antes finalizar a sua proposta. Mas alguns outros cientistas deram continuidade àquele pensamento. E então, na década de 60, eles começaram a ter provas de que aquilo que Alfred tinha sugerido era realmente verdade. A principal prova que eles tiveram foi a expansão dos fundos oceânicos. E então, a partir daí, nós tivemos a teoria das placas tectônicas. Essa teoria diz que toda a crosta terrestre está dividida em blocos rochosos, e essas placas se movimentam sobre a astenosfera, que é a primeira camada do manto. Basicamente, pode-se dizer que há dois tipos de movimentos. Os movimentos de epirogênese, que são aqueles que vão ocorrer na vertical, e os movimentos de orogênese, que são aqueles que vão ocorrer na horizontal. Os movimentos de orogênese são os principais movimentos e os quais nós vamos dar foco nesse vídeo de hoje. Eles são subdivididos em três outros tipos de movimento: o movimento divergente, convergente e transformante. O primeiro tipo de movimento é o movimento divergente, em que as placas vão estar se afastando. Quando isso ocorrer, pode haver formação de uma dorsal oceânica, que é como se fosse uma cadeia montanhosa, porém submersa. Além disso, a gente pode ter a formação de vulcanismo e terremotos. O segundo tipo de movimento é o movimento convergente, em que as placas vão ir uma em direção à outra. Quando isso acontecer, uma vai acabar ficando por cima e a outra por baixo, o que nós chamamos de subducção. Esse tipo de movimento convergente pode ser classificado em três tipos, variando de acordo com onde estiver o limite da minha placa, sob um continente ou sob um oceano. O primeiro tipo de convergência vai ser o oceano-continente, em que o limite de uma das minhas placas vai estar sobre o continente e a outra sobre o oceano. Quando isso ocorrer, eu vou ter a formação de grandes cadeias montanhosas. O segundo tipo de convergência vai ser o continente-continente, porque aí os limites das minhas duas placas vão estar sobre o continente. Quando isso ocorrer, eu vou ter a formação dos terremotos mais violentos. Por fim, o último tipo de convergência vai ser o oceano-oceano, em que os dois limites das minhas placas tectônicas vão estar sobre o oceano. E assim, eu vou ter a formação de grandes cadeias vulcânicas. Por fim, o meu terceiro tipo de movimento das placas tectônicas vai ser o movimento transformante. Nesse movimento, as placas não vão se juntar nem se afastar, elas vão apenas deslizar uma ao lado da outra. Quando isso ocorrer, eu vou ter a formação de grandes terremotos, fraturas ou falhas. Como curiosidade,
No Brasil, nós temos uma estabilidade tectônica, uma vez que temos poucos abalos sísmicos e a nossa atividade vulcânica é inativa. Isso ocorre porque o país se localiza no centro de uma placa tectônica. Então foi isso. Compreendemos o que foi a tectônica de placas vendo os seus 3 tipos de movimento. Agora eu posso te pedir 3 coisas. Curte, comenta e compartilha. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!